Oi, turma, tudo bem? Bom, hoje é a nossa aula, né? Geografia, História e Ensino Religioso. E sou eu que vou dar aula para vocês. Então tá bem. Para essa aula de hoje, olha o material que você vai ter que ter aí. O livro de História, tá? Pega lá o livro e pega o seu lápis e a sua borracha, porque nós vamos fazer as atividades juntos, tá? Terminou aqui, terminou o vídeo, terminou e você vai postar para mim a atividade que a gente vai fazer junto aqui, tá bom? Para isso, você vai abrir na página 58. Pronto? Ok. Olha lá o que a professora apresenta para vocês aqui. Alguns elementos, né? Elementos que fazem referência a tempo, a organização do tempo, a divisão do tempo. Não é isso que o relógio marca? Olha lá, o relógio marcando horas ou minutos, o calendário marcando dias, meses, anos. Então, olha lá. É a história da humanidade dividida em tempos. Por quê? Para o ser humano, pessoal, o tempo é muito importante. Por isso que ele tem a necessidade de se organizar, de organizar a sua vida através do tempo, de dias, de meses, de anos, de horas, de períodos, manhã, tarde, noite, para realizar as suas tarefas. Combinado? Então vamos lá. Será que sempre foi assim? Sempre, pessoal. Desde os registros que nós temos lá na pré-história, nós observamos a necessidade desses homens, dos primeiros seres humanos, a organizar o seu tempo. Com os relógios, lembra? Os relógios de sol, né? E depois, olha ali, eu trago para vocês um elemento antigo, a ampulheta. Também organiza o tempo, media o tempo. Despertador. E hoje, mais comum, o celular, não é mesmo? Então, o homem, é tão grande a necessidade de se organizar e dividir a sua vida em tempos, em datas, que ele foi melhorando a forma como faria isso, né? Até desenvolver tecnologias mais avançadas. Tá? E é só através de relógios? Não. O ser humano também divide o seu tempo através dos calendários, tá? Eu trago para vocês 3 exemplos aqui, do calendário maia, do calendário chinês e do calendário gregoriano, que é o nosso calendário, que é dividido em meses, dias e anos. Combinado? O que mais? Como o homem se organiza ainda? Através de datas comemorativas. Olha lá. Ano Novo, aniversários, festas populares, aqui eu trago o Carnaval, muito importante para a cultura do nosso país, mas tem outras, tem diversas, Natal, Páscoa, né? Para outros países, outras datas, como os Estados Unidos, né? Ação de Graças e Halloween, enfim. O ser humano tem muita necessidade de organizar o seu tempo. Combinado? Vamos lá. Trago aqui para vocês, ó, uma divisão de tempo através da história da humanidade, desde o início dos registros históricos, lá da pré-história até hoje, né? Atualmente. Então, quem fez essa divisão que a gente conhece? Esses períodos foram divididos pelos europeus, tá? Olha lá. Ok? Aqui o continente europeu. E ele fala o seguinte, ó, nós vamos dividir desta forma. Então, a pré-história, olha lá, lembra dos registros? Isso. Idade antiga, como as pirâmides, não é? Idade média, como os cavaleiros, não é verdade? A sociedade feudal, não é mesmo? Idade moderna, as caravelas, os descobrimentos, né, de novas terras pelos europeus. Não é verdade? Idade moderna, a tecnologia, né, muito avançada, não é verdade? Que a professora colocou a foto de uma fábrica muito atual, não é? Se a gente for olhar as fábricas de hoje, elas são normalmente assim, não é mesmo? Com muita tecnologia, robôs, enfim. Então, olha lá, a necessidade da humanidade dividir a sua história em períodos de tempo, tá?
Assim, acredita que fica mais organizado, mais fácil, né, de se conhecer, do homem se conhecer, né? Vamos ver. Isso aconteceu em outros aspectos, além, né, do trabalho, além das datas festivas, né, das atividades da rotina, do dia a dia, das atividades cotidianas? Sim, pessoal. A gente vê a passagem do tempo muito importante também na religiosidade, tá? Nós estudamos, né, no livro, e você talvez não perceba isso durante os estudos, como o ser humano foi transformando, né, e foi acompanhando a sua vida, os seus acontecimentos com a religião. Olha lá algumas coisas que eu vou citar aqui para vocês. Olha lá no passado, né? Na antiguidade, como era a religiosidade nessa época para os gregos, não é mesmo? Então nós temos ali presente na página 27, né? Qual é essa deusa? Leiam lá. Não é a deusa Atena, não é verdade? E a próxima? Na página 21, volta lá. Na página 21 eu trago para vocês, olha lá, uma imagem, né, da Índia, com alguns indianos aí, fazendo um ritual de purificação neste rio, tá? E esse ritual é muito antigo e até hoje acontece. Olha lá a data dessa foto, 2016. Olha lá a necessidade humana de datar, né, de colocar um dia, uma data para uma imagem, para um período histórico. O que mais, pessoal? Os griots, né? Página 23, pode perceber lá. Vejam lá. Quem eram os griots? Vocês já sabem, não é? Eram pessoas muito sábias de algumas etnias do continente africano que eram responsáveis para transmitir oralmente a história, né, do seu povo, dos antepassados. Perfeito? O que mais? Ah lá, os deuses egípcios, nós já estudamos isso também. Esse é o Bastet, não é verdade? Eles acreditavam em deuses misturados, homens com animais. Então olha lá, né? Lá na antiguidade isso. Religiosidade romana, olha lá, a deusa Vênus, não é? Também. O que mais, pessoal? Trago aqui a festa de São João, olha lá a data, 1634, tá? Olha lá, quando se iniciou a festa de São João, aqui tem a história, nós já lemos essa história, mas você pode reler essa história, tá bem? Ao lado, os astecas, olha lá, a criação da cidade, né, pelos astecas, envolvendo deuses. Astecas politeístas, acreditavam em mais de um deus nessa época. Olha a diferença para a gente comparar entre a população, entre os povos, né, através das roupas, dos espaços geográficos, não é mesmo? E da sua religiosidade. E embaixo ali, ó, na África, também, olha lá o espaço geográfico, né, as construções. As religiões eram baseadas nas forças da natureza, para muitas etnias. E para algumas, né, se praticava o islamismo, tá bem? Então, olha lá, religião muito presente na história da humanidade, tá bem? Dentro de espaços e tempos diferentes. Combinado? Então, vamos ver o que a gente vai estudar hoje. Revisamos isso tudo e trago para você o conteúdo de hoje. Então, abre lá na página 63 e eu vou começar a falar para vocês sobre o povo asteca. Gente, essa civilização asteca, ela vivia antigamente aqui, ó, no México, onde hoje é esse país, tá? No seu livro tem um recorte mais detalhado desse espaço que eu ampliei aqui para vocês, tá bem? Então essa é a América do Sul, né, embaixo, e o México na América Central, tá bom? Então olha lá, quem eram esses povos? Vamos ler juntos. A civilização asteca habitou a região onde atualmente está localizado o México. Os povos que formaram essa civilização
fixaram-se nas terras próximas ao lago Texcoco, onde fundaram a capital Tenochtitlan. Pessoal, eu vou pedir desculpa aqui para vocês, porque eu não sei falar esses nomes direito, tá? Pronunciar isso. Então, quem souber falar melhor, pronunciar melhor, me corrija ali. Atual cidade do México. Eram povos guerreiros que conquistaram outros povos da região, formando um poderoso império. Assim como os incas e os maias, os astecas eram politeístas. Olha lá, vamos lembrar o que é politeísta. Acreditavam em mais de um deus, tá bom? Em vários deuses. Muitas dessas construções tinham formato de pirâmide, feitas com grandes blocos de rochas, com os degraus e escadarias que levavam ao topo, tá bom? E embaixo nós temos a lenda dessa cidade. Ah lá, eles acreditavam na formação dessa cidade através da criação por um deus, tá? Olha lá, a águia, a serpente, as pessoas, né? Tem até a imagem de um vulcão aqui. Perfeito? O que a gente destaca aqui ainda, pessoal? Vira a página na 64, nós temos aqui uma formação muito importante, chamada Chinampa, tá? O que eram Chinampas? Olha lá, era uma espécie de ilhas artificiais utilizadas como campos de cultivos, tá bem? Por quê? Porque ali onde tinha essa cidade, tinham muitos lagos e pântanos, então era difícil o cultivo nessa área. Por isso eles criaram essa forma aqui, ó, de cultivar, de plantar, tá bom? Importante essa informação, tá? Vamos passar para o próximo. Maias. Vamos ver os maias. Onde estão os maias? 61. Tá? Olha aqui, ó. Também eu trago aqui mais ampliado o mapa onde essa civilização habitou. E no seu livro, na página 61, está o recorte desse mapa, mais detalhado, né? Vamos ler juntos? Os maias. Os maias habitaram o território que corresponde ao sul do México e algumas partes da América Central. Atualmente, na região se situam países como Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador e parte do México na península de Yucatán. Perfeito? Pessoal, os maias, é bem interessante, que eu vou destacar aqui, é a escrita e o sistema de numeração dos maias. Observa lá. E além do calendário maia, tá? Ele já tinha uma forma, né? A gente conseguiu registros, né? Dessa forma como eles organizavam o tempo, tá bem? Tem aqui na página 62 para vocês explorarem, né? E voltando lá no sistema de numeração, olha lá, eu trago um detalhe. Eles já tinham organizado como eles fariam esse sistema, tá, gente? Muito importante, não eram todas as civilizações antigas que tinham desenvolvimento de numerações, de sistemas numéricos, mas os maias já, tá bem? Então, informação muito importante. E o último, os incas. Onde eles habitavam, os incas? Vamos lá, página 59. Olha lá no seu livro e aqui eu vou destacar para vocês, tá? Eu ampliei aqui. Então, vamos ler lá juntos? Os incas. A civilização inca se desenvolveu em uma região montanhosa da América do Sul, onde atualmente se localiza o Peru, tá? Mas vocês percebem que chega aqui, ó, até o Chile, tá bem? Porque olha lá, no segundo parágrafo, embaixo do texto, fala assim, ó, entre os séculos 14 e 15, o Império havia se expandido por territórios onde correspondem as partes do Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina, tá bem? O que eu destaco aqui para vocês? Nós temos uma figura importante no Império Inca, tá? Que é o imperador
que eles consideravam filho do sol, tá bem? Tem a imagem dele aqui, né, na página, tá? Importante figura para a civilização inca. E também esse trabalho aqui, ó, que hoje está no museu, né? No Museu da Alemanha, tá bem? Que se chama Nós do Quipo, tá bem? Então, o que eu disse para vocês aqui é o que eu quero que vocês lembrem, tá? É muito importante dessas 3 civilizações. São os povos antigos que habitaram aqui nosso continente americano, tá bem? E eu disse para vocês sobre a religião deles, alguns fatos históricos, né? E o que se destaca nessas civilizações, tá? Para vocês aqui no seu livro. Pronto, turma. E agora, como combinado, nós faremos juntos a atividade que eu solicitei lá no planejamento. Abre na página 65. Olha lá. Vamos fazer o primeiro, tá? Lendo juntos. Leia as características de civilizações que habitaram o continente americano e relacione-as corretamente. Vamos começar com o azul? Habitaram a região sul do México e partes da América Central. Desenvolveram 2 tipos de calendário, sistemas de escrita e de numeração. Quem eram esses, pessoal? Maias, perfeito, eram os maias. Laranja lá, recorte laranja. Civilização que se estabeleceu na região das Cordilheiras dos Andes. Formou um grande império, com poder centralizado e que mantinha um eficiente sistema de mensagens. Quem será que se desenvolveu ali na Cordilheira dos Andes? Os Incas, perfeito. Quem falou acertou, tá de parabéns. E o último a gente já sabe que vai ser os astecas, mas vamos ler. Formou um poderoso império na região onde atualmente está localizado o México. A capital desse império é Tenochtitlan. Foi fundada em uma ilha do lago Texcoco. Gente, de novo eu peço desculpa aí pela minha pronúncia, tá bom? Perfeito? Terminamos? Ok, vamos pro 2. Descreva o sistema numérico dos maias. Escreve lá. Pronto? Vou passar minha resposta aqui. O sistema de numeração maia tinha como base o número 20 e incluía o 0 para indicar a ausência de valor. Então, olha lá, turma, volta lá na página 61. Olha lá, nós temos o 0 para ausência de valor e ele vem até o número 20, de acordo com o texto. Olha lá, eu vou ler, ó. Além da escrita, a civilização elaborou um sistema de numeração que tinha como base o número 20. Perfeito? Ok. 3. Por quais regiões se estendia o Império Inca entre o século 14 e 15? Muito fácil, turma. Procura lá na página 59. Lá, onde fala formação do Império Inca. Tá falando lá, séculos 14 e 15. Quais eram os países? Isso mesmo, olha lá. Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina. Então a resposta é: o Império Inca se estendia por territórios que hoje correspondem às partes do Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina. Correto? 4. Explique o que eram as chinampas e por que elas foram feitas. Pessoal, as chinampas eram era o campo, né, de cultivo de quem? Dos astecas, isso mesmo. Então, qual é a resposta dessa? Eram ilhas artificiais construídas pelos astecas para ampliar a área de cultivo de alimentos, pois muitas regiões habitadas por eles eram pantanosas. Perfeito, turma? Todos conseguiram terminar? Ok, olha. Se você teve dúvida, não entendeu direito o conteúdo, né?
Quer perguntar alguma coisa? Manda lá para a professora no WhatsApp, a professora explica para vocês de novo, tá? O conteúdo sem problema nenhum, tá bem? E agora, você está de parabéns, porque você já concluiu a sua aula de hoje. O que você tem que fazer? Ir lá na página 65, colocar o seu nome, tirar uma foto e mandar no grupo ou no meu privado. Combinado? Um abraço para vocês, fiquem bem e aguardo vocês lá no WhatsApp.